Saudações em Cristo, queridos irmãos e irmãs. Somos gratos por seu retorno ao nosso canal e oramos para que seu dia seja repleto da paz e do amor de Cristo. Convidamos você a ficar conosco durante toda esta jornada, enquanto exploramos uma profecia profunda que abalou os corações de muitos. Durante uma missa profundamente significativa em Medjugorje, uma revelação poderosa ocorreu, uma profecia que continua a ressoar pelo mundo. Mirjana, uma das videntes mais conhecidas de Medjugorje, recebeu uma mensagem divina durante um momento silencioso de oração na igreja. Foi durante esse tempo que ela encontrou a Virgem Maria, que revelou uma previsão aterrorizante sobre um terremoto iminente que atingiria a Espanha e a América do Sul. Este terremoto, de acordo com Mirjana, serviria como um sinal, marcando o início de um momento crítico no fim dos tempos. Mirjana sentiu uma sensação avassaladora de urgência e sabia que tinha que compartilhar esse aviso com os outros. Sua mensagem era clara: um terremoto catastrófico devastaria o sul da Itália, e esse desastre significaria o início de uma série de eventos que levariam ao cumprimento de profecias sobre o fim do mundo como conhecemos. A notícia se espalhou rapidamente, criando ondas de medo e expectativa em todo o mundo. Como o terremoto era esperado, áreas do sul da Itália se prepararam para o impacto, com medidas de emergência colocadas em prática e pessoas buscando refúgio e apoio espiritual. Em meio à crescente tensão, uma figura misteriosa chamada Vito surgiu, de alguma forma conectada à profecia e ao desastre iminente. A figura aumentou a incerteza, aprofundando a sensação de desgraça iminente. Em resposta a esse aviso, a Igreja Católica, liderada pelo Papa, pediu oração, confissão e aprofundamento da fé. Os fiéis foram instados a se preparar espiritualmente, buscando consolo em seu relacionamento com Deus e a Virgem Maria. A Igreja enfatizou a importância da prontidão espiritual sobre a preparação material, instando os fiéis a fortalecerem suas almas em antecipação às provações que viriam. À medida que a profecia se desenrolava, o sul da Itália foi devastado por um grande terremoto, cumprindo a visão de Mirjana. A destruição foi impressionante, mas em meio ao caos, inúmeras pessoas relataram ter experimentado a presença reconfortante da Virgem Maria. Imagens dela apareceram para aqueles no meio da devastação, oferecendo palavras de paz e orientação. Após a tragédia, as igrejas se tornaram santuários de oração e refúgio, onde as pessoas se reuniam para buscar consolo, força e proteção divina. O terremoto deixou uma marca profunda nos corações e mentes daqueles que o testemunharam. Muitos passaram por um despertar espiritual, profundamente impactados pelos ensinamentos da Virgem Maria sobre o fim dos tempos. Sua mensagem, cheia de compaixão e esperança, lembrou os crentes da promessa de vida eterna e da necessidade de fé inabalável. O desastre, embora aterrorizante em seu escopo, tornou-se um catalisador para uma revolução espiritual. As pessoas começaram a reavaliar suas vidas, seu relacionamento com Deus e seu compromisso de viver de acordo com sua vontade. À medida que o mundo começou a se curar da destruição física, uma nova era surgiu, um tempo marcado por fé renovada, otimismo e crescimento espiritual. Comunidades, agora unidas por sua fé e experiências compartilhadas, começaram a reconstruir, não apenas seus lares, mas seu relacionamento com Deus e uns com os outros. As palavras proféticas da Virgem Maria cumpriram seu propósito, desencadeando um movimento de renovação espiritual e aprofundando a devoção. Este evento, embora tenha trazido imensa dor e perda, também iluminou o caminho para um futuro mais brilhante e esperançoso. Os fiéis que se apegaram à sua fé foram capazes de encontrar conforto, mesmo nos momentos mais sombrios. A terra estava se curando, e as pessoas que perseveraram durante o desastre se viram transformadas, espiritualmente mais fortes e mais unidas em amor e fé. Ao refletirmos sobre essa poderosa profecia e as lições que ela oferece, somos lembrados da importância de estarmos espiritualmente preparados para os desafios que estão por vir. A Virgem Maria continua a nos exortar a permanecer perto de Deus, a permanecer fiéis na oração e a confiar em sua proteção durante os tempos de tribulação. Os sinais são claros, e agora é a hora de aprofundar nosso relacionamento com o Divino. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada poderosa. Sua presença e participação trazem luz e significado a esta conversa. Que a força da fé nos guie a todos pelos tempos incertos que virão, e que possamos continuar a encontrar esperança nas promessas do amor e da proteção de Deus.
Juntos, podemos forjar um novo senso de unidade e propósito, reconstruindo não apenas nossos lares, mas também nossas vidas espirituais. Mesmo quando Mirjana envelheceu, ela continuou a receber mensagens da Virgem Maria, mensagens que lhe forneceram orientação e conforto inabaláveis. Essas profecias, juntamente com os eventos subsequentes, tornaram-se uma memória poderosa e duradoura, inspirando gerações futuras e promovendo uma conexão mais profunda com a fé. À medida que as mensagens da Virgem Maria se espalhavam, a fé católica se fortalecia, tornando-se um farol de esperança e restauração para todos que abraçavam seu chamado. Com o tempo, visionários ao redor do mundo começaram a receber mensagens semelhantes, enfatizando a importância crucial da oração, conversão e renovação espiritual. Milagres e eventos inexplicáveis, incluindo avistamentos de luzes misteriosas, afirmavam a existência do divino de maneiras tangíveis. Relatos de milagres e resgates milagrosos solidificaram ainda mais a fé das pessoas, e o espírito de unidade após esses eventos aproximou as comunidades. Os esforços de reconstrução no sul da Itália, alimentados por um compromisso coletivo com a cura espiritual, tornaram-se um símbolo de como a fé pode nos guiar pela reconstrução física e espiritual. Cientistas também se viram lutando com os fenômenos extraordinários que cercavam o terremoto. Alguns começaram a explorar uma fusão de fé e razão, buscando entender a conexão entre o divino e o inexplicável. Foi uma abertura de mentes, mostrando que fé e conhecimento não precisam estar em conflito, mas podem se complementar de maneiras que aprofundam nossa compreensão dos mundos espiritual e físico. As palavras de Mirjana ressoaram com as de outros profetas que surgiram ao redor do globo, todos ecoando o chamado para cura e penitência comunitárias. À medida que o mundo parecia se aproximar do fim, as pessoas começaram a intensificar seus preparativos espirituais com urgência. Orações em grupo, igrejas lotadas e confissões frequentes se tornaram a norma. A Igreja Católica, sempre firme, organizou retiros e peregrinações para inspirar os fiéis a praticar penitência, fortalecer seu relacionamento com Deus e aprofundar sua fé. O crescente senso de urgência levou muitos a perceber que estar espiritualmente preparado não era mais opcional, mas essencial. Um despertar espiritual global foi aceso, com as mensagens de Medjugorje ressoando profundamente em todo o mundo. Pessoas de todas as esferas da vida começaram a reconsiderar seus valores e prioridades, voltando mais seu foco para o bem-estar espiritual. As profecias da Virgem Maria convocaram todas as pessoas à oração, confiança e arrependimento, lembrando-nos de que a força da nossa fé nos guiaria em qualquer crise. Após o terremoto, comunidades religiosas ao redor do mundo se viram se aproximando umas das outras. A experiência compartilhada da profecia e seu cumprimento criaram um profundo senso de unidade e propósito. Igrejas, antes principalmente locais de culto, evoluíram para centros de apoio e resiliência. O processo de reconstrução, tanto física quanto espiritualmente, demonstrou a resiliência do espírito humano e o poder inabalável da fé. As experiências de Mirjana, juntamente com as palavras atemporais da Virgem Maria, foram documentadas e passadas de geração em geração, garantindo que seus ensinamentos continuassem a inspirar muito depois dos eventos em si. Essas histórias se tornaram uma luz guia para aqueles que buscam um caminho para a restauração espiritual, renovação e força diante da adversidade. As mensagens de fé, esperança e unidade continuam vivas, nos incitando a nos unir em oração, a confiar na providência divina e a reconstruir não apenas nossos lares, mas nossas próprias almas. Uma fé renovada, como a profecia de Medjugorje desencadeou um despertar espiritual para uma nova geração. A profecia de Medjugorje, com suas previsões terríveis e promessas de intervenção divina, serviu como um poderoso lembrete da importância da prontidão espiritual e da fé inabalável, especialmente para as gerações mais jovens. As histórias de coragem, proteção divina e ocorrências milagrosas que se seguiram ao terremoto devastador ressoaram profundamente, despertando um interesse renovado em buscas espirituais e um retorno à doutrina da Igreja. O que antes era visto como um evento singular agora se tornou uma missão contínua, um chamado a todos para se prepararem espiritualmente para os desafios que estão por vir. Para muitos, a profecia de Medjugorje não foi simplesmente um aviso, mas um guia para um relacionamento mais profundo e comprometido com Deus. Visionários como Mirjana, que permaneceram firmes em sua fé, desempenharam um papel essencial na disseminação dos ensinamentos da Virgem Maria e na orientação de outros ao longo deste caminho espiritual.
Seu exemplo de devoção se tornou um farol para inúmeros outros, inspirando-os a abraçar a preparação espiritual que é essencial para suportar as provações da vida. Não se trata mais apenas de sobreviver a uma única catástrofe, trata-se de ser espiritualmente fortalecido para quaisquer desafios que possam surgir, confiantes na promessa da vida eterna. O terremoto, um evento cataclísmico, não foi apenas um desastre físico, foi um teste espiritual, um cadinho pelo qual as pessoas foram forçadas a confrontar suas crenças, seus medos e seu relacionamento com Deus. Mas aqueles que depositaram sua confiança na orientação da Virgem Maria e confiaram no poder da oração foram capazes de navegar na tempestade com uma sensação de paz e esperança que desafiou o caos ao redor. Sua força estava enraizada em sua fé inabalável e crença na promessa da vida eterna, uma promessa que, por meio da intercessão da Virgem Maria, os guiaria pelos tempos mais sombrios. À medida que a poeira baixava e as comunidades começavam a se reconstruir física e espiritualmente, a mensagem da Virgem Maria, compartilhada por Mirjana, tornou-se mais potente do que nunca. O rescaldo do terremoto não foi apenas um momento de perda, foi um momento de profundo despertar espiritual. As pessoas, tendo testemunhado o poder da oração e da proteção divina em primeira mão, voltaram-se para a introspecção. Elas buscaram alinhar suas vidas com a vontade de Deus, confessar seus pecados e fortalecer sua fé. A profecia de Medjugorje havia posto em movimento uma onda de renovação espiritual que transcendeu as fronteiras geográficas e culturais. Esse despertar não foi apenas para os sobreviventes do terremoto. Ela se espalhou por toda parte, à medida que novos visionários surgiam pelo mundo, cada um ecoando os mesmos temas de oração, arrependimento e preparação espiritual. A mensagem era clara. Não importa onde alguém esteja na vida, a prontidão espiritual é primordial. Os esforços contínuos de Mirjana para compartilhar os ensinamentos da Virgem forneceram uma fonte constante de inspiração e direção para aqueles que buscavam viver em alinhamento com o plano divino de Deus. À medida que as comunidades se uniam para reconstruir, a profecia de Medjugorje se tornou um símbolo de esperança e restauração. Pessoas que antes estavam divididas encontraram um novo propósito e unidade em sua fé compartilhada. O terremoto, embora devastador, forçou as pessoas a confrontar suas vidas espirituais de uma forma que antes era impensável. Ele as estimulou a buscar consolo na oração, a se unirem como comunidades e a apoiarem umas às outras diante de uma perda avassaladora. Para as gerações futuras, a profecia de Medjugorje serve como um aviso e uma promessa, um chamado à ação espiritual e um lembrete do amor duradouro de Deus. Aqueles que abraçam a mensagem da Virgem Maria, que se voltam para a oração e a penitência, e que permanecem fiéis encontrarão força para suportar o que quer que o futuro possa trazer. O cumprimento da profecia, e o poder transformador que ela desencadeou, provam que a salvação e a restauração não são apenas possíveis, mas prometidas àqueles que confiam no plano de Deus. Esta mensagem de esperança e preparação espiritual continuará a inspirar e guiar os fiéis pelos séculos vindouros. Os ensinamentos da Virgem Maria nos lembram que, não importa quão terríveis sejam as circunstâncias, a fé, a oração e a conversão sempre nos levarão a um futuro melhor e mais esperançoso. Para aqueles que abraçaram esse chamado à ação, o legado da profecia de Medjugorje não é apenas uma memória, é uma missão viva e pulsante, que convida todas as pessoas a preparar seus corações, fortalecer sua fé e permanecer vigilantes na oração. Somos gratos a você por reservar um tempo para se envolver com esta importante mensagem. O que você pensa sobre o tópico de hoje? Não se esqueça de clicar no ícone do sino e se inscrever no canal para não perder atualizações futuras. Sua participação torna esta jornada ainda mais significativa. Que a paz e a esperança de Cristo estejam sempre com você.